Uma manhã no início de março de 2019, Belo Horizonte despertava com o som constante das buzinas e o sol suave atravessando as copas verdes que sombreavam a Avenida Afonso Pena. Os ônibus se moviam em meio à multidão apressada, carregando o ritmo incessante de uma cidade ao mesmo tempo moderna e guardiando o charme antigo das ruas em aclive. No Colégio Estadual Tiradentes, uma das escolas de ensino médio mais renomadas da cidade, a atmosfera de segunda-feira parecia não ter nada de especial. Os alunos entravam em fila pelo portão, uniformes branco e azul impecáveis, mochilas altas nas costas, fones de ouvido, pão com manteiga entre os dentes, olhos grudados nos celulares. Grupos conhecidos se reuniam nos corredores, no campo ou no refeitório. Talvez tudo passasse como em qualquer outro dia, se não fosse pela aparição de um novo rosto, um passo diferente, um olhar que nunca pertencera àquele mundo. Isabela Fonseca estava sentada na segunda fileira, perto da janela da sala 3 Ampere, como sempre. O cabelo castanho escuro preso para trás com uma fita de veludo preta. Aos 17 anos, ela era conhecida por todos. Filha única do empresário Maurício Fonseca, dono de uma rede de incorporadoras, shoppings, hotéis e qualquer coisa que pudesse gerar lucro em Belo Horizonte. Bonita, inteligente, fria e sempre com as notas mais altas da turma, Isabela era o modelo que professores admiravam, pais invejavam e os garotos não ousavam se aproximar. Ela não era solitária, mas também não era próxima de ninguém. Sua vida era uma sequência de agendas já traçadas. Estudar em uma boa escola, entrar em uma universidade de ponta, herdar a empresa do pai. Por fora perfeita, por dentro vazia. Apenas alguns sabiam que sempre que se sentia cansada, Isabela costumava sentar na janela do 3º andar da biblioteca, olhando para o pátio, onde outros alunos jogavam bola ou corriam sem se preocupar com nada. Às vezes, ela se perguntava como seria viver de acordo com a própria vontade. Na primeira aula de segunda-feira, a professora Lígia explicava sobre o realismo na literatura brasileira, concentrando-se na obra de Machado de Assis. Isabela escrevia atentamente, mas sua mente começava a vagar, até que a porta da sala se abriu. Com licença, professora. Todos os olhares se voltaram para a porta. Um garoto estranho, alto e magro, cabelos pretos levemente bagunçados, pele morena, olhos escuros quase negros, estava de pé diante da turma com uma calma incomum. Vestia o uniforme correto, mas a mochila era gasta, as alças puídas, os tênis marcados pelo uso de muitos anos. Não se curvou pedindo desculpas timidamente, tampouco se mostrou arrogante, apenas sereno, como se já estivesse acostumado a entrar em lugares que não lhe pertenciam. Sou Caio Andrade. Vim transferido do Colégio Estadual Vila Fazendinha. Estou aqui graças a uma bolsa especial da Secretaria de Educação. Caio caminhou até o fundo da sala, encontrou um lugar vazio e se sentou. A 3 Ampere se agitou. Isabela ainda o observava, não porque ele fosse extraordinário, mas pelo jeito como entrou, sem pressa, sem hesitação, trazendo consigo um mundo diferente, um mundo que ela nunca havia tocado. Isabela Fonseca? A voz da professora Lígia interrompeu seus pensamentos. Você pode nos dizer qual a principal característica do realismo na literatura de Machado de Assis? Isabela abriu a boca, mas antes que pudesse responder, outra voz se levantou. Com licença, professora. Posso tentar responder? A turma inteira se virou para Caio. Claro, Caio. A professora sorriu, surpresa. Por favor. Caio manteve os olhos no livro gasto sobre a mesa, sem levantar a cabeça. Machado não foi apenas um escritor realista. Ele inaugurou uma forma nova que depois ficou conhecida como realismo psicológico. Em Dom Casmurro, não conta apenas a história de um casamento, mas obriga o leitor a questionar o próprio narrador. Será que Bentinho é realmente confiável? Será que Capitu realmente traiu? Ou tudo não passa de um reflexo distorcido do ciúme? A sala ficou em silêncio. Até a professora Lígia assentiu, levemente surpresa. E Isabela sentiu o coração acelerar. Não pelo conteúdo da resposta, mas pelo modo como ele falava. Não era uma lição decorada, mas algo em que acreditava, como se tivesse vivido dentro daquelas páginas. Excelente, Caio, muito bem. A professora sorriu satisfeita. Alguém gostaria de acrescentar algo?
Isabela levantou a mão, algo que nunca havia feito quando o outro era elogiado. Acho que Caio tem razão, mas falta um ponto. Machado não faz o leitor duvidar apenas de Bentinho. Ele faz o leitor duvidar de tudo. Em O Alienista, por exemplo, o Dr. Simão Bacamarte interna pessoas em um hospício com base apenas na própria definição de normalidade. No fim, ele mesmo é considerado louco. Machado nos pergunta: quem é realmente louco? O que prende ou o que é preso? Ou será que toda a sociedade enlouquece por não saber o que é padrão? Caio levantou os olhos, fitou-a diretamente. Por um instante, a turma desapareceu. Só restou aquele olhar, profundo, intenso, mas não desafiador, e sim silenciosamente reconhecedor. Isso é brilhante, ele murmurou. Nunca tinha pensado assim. O sinal tocou anunciando o fim da aula. Os alunos saíram como um enxame, mas Isabela e Caio permaneceram sentados. Nenhum falou nada, nenhum precisou. Havia um silêncio estranho, mas não incômodo, entre dois desconhecidos. Você realmente acredita nisso? Caio perguntou ao guardar o livro. Acho que a verdade é como um prisma. Reflete conforme o ângulo de cada um. E de que ângulo você olha? Ele a encarava sem piscar. Isabela hesitou. Aos 17, tinha tudo o que outros desejavam, exceto o direito de escolher. Fora criada para herdar, não para questionar. A verdade para ela sempre foi algo embalado, rotulado e vendido nas lojas de luxo do pai. Ainda estou procurando o meu ângulo, sussurrou. Caio assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. A professora Lígia disse que você precisa de um parceiro para o projeto de realismo. Estou à procura de alguém. Está me convidando? Colaboração intelectual. Ele sorriu de canto, o olhar iluminado. Puramente acadêmica. Claro. Isabela riu. Um riso verdadeiro, não ensaiado. O primeiro em muito tempo. Biblioteca. 5 da tarde, hoje, disse ela. Caio apenas assentiu. Depois se levantou, a mochila atravessada, o passo ágil, mas sem pressa, como se soubesse exatamente para onde ia. Isabela continuou olhando até que ele desaparecesse pelo corredor. Dentro dela nascia uma sensação estranha. Não era confusão, não era paixão adolescente comum. Era um impacto profundo, como se ele fosse o parágrafo que faltava para completar a redação inacabada de sua vida. Isabela e Caio tornaram-se parceiros de estudo, mas tudo entre eles logo ultrapassou os trabalhos em grupo, não por meio de declarações de amor ou gestos impulsivos, mas através de um sentimento silencioso, profundo, como uma nascente subterrânea infiltrando-se em cada conversa, em cada olhar, em cada silêncio que não precisava ser preenchido. Todas as segundas à tarde, encontravam-se na biblioteca da escola. Às quartas, Isabela esperava Caio sob a sombra da flamboyante vermelha no pátio dos fundos para irem juntos a uma livraria de usados na Rua da Bahia. Às sextas, Caio começou a frequentar a turma de literatura avançada, a mesma em que Isabela antes era a única aluna. Os hábitos surgiam de forma natural, como a respiração, e os dois começaram a viver em um universo paralelo, onde só existiam eles, os livros, as coisas não ditas e as perguntas que ambos perseguiam. Mas aquele universo só existia em horários marcados, quando o relógio batia 5 da tarde ou quando o sinal da aula soava. Fora disso, a vida real os puxava de volta para dois mundos separados. Isabela vivia em uma mansão luxuosa no bairro Funcionários. Tinha motorista particular, uma assistente chamada Gláucia que seguia sua agenda, aulas particulares todas as noites e uma lista de atividades extracurriculares planejadas minuciosamente pelo pai. Todas as noites, jantava na sala iluminada por um lustre de cristal austríaco, onde Maurício Fonseca, o homem mais poderoso do ramo imobiliário de Belo Horizonte, falava sobre índices econômicos, novas licitações e os estudos da filha. Já Caio, ao sair da escola, caminhava mais de 30 minutos até o aglomerado da Serra, a maior favela da cidade. Sua casa era um pequeno barraco de telha de zinco no fim de um beco, onde à noite se ouviam latidos vindos de 3 vielas diferentes. Sua mãe, Dona Jussara, trabalhava em turnos noturnos no pronto-socorro de um hospital estadual. Seu pai, Ernesto, nos dias em que tinha serviço, garantira uma refeição decente. Nos outros, a família comia miojo com ovo.
Caio nunca contou isso a Isabela. E Isabela nunca perguntou. Uma vez, enquanto esperavam o ônibus no ponto da Avenida Afonso Pena, Caio estava ao lado de Isabela, a poucos centímetros dela. Um vento soprou, espalhando algumas folhas de papel da sua mão. Caio se abaixou, pegou e devolveu. Suas mãos se tocaram por um instante. Você sempre carrega um dicionário de bolso? Isabela perguntou, ao ver o velho dicionário entre as folhas. Caio assentiu. Caso eu encontre uma palavra que não conheço. Alguma palavra recente fez você parar? Caio pensou. Simulacro. Isabela franziu o senho. Tipo, simulação, falsificação, imagem. Aparência em vez de essência, respondeu Caio. Vejo muitas coisas ao nosso redor que são simulacros. Sorrisos, relações, até alguns sonhos. Isabela permaneceu em silêncio. Pensou na festa do fim de semana anterior, onde teve que usar o vestido de seda escolhido pelo pai e conversar com parceiros potenciais que não lhe diziam nada. Pensou nos elogios de professores e colegas, sobre seu desempenho, sua postura, seu comportamento, tudo perfeito. Mas não era ela. Você acha que nós somos um simulacro? Perguntou. Caio a encarou longamente. Acho que, se existe um lugar onde não precisamos fingir, é lá que devemos ficar. Naquela noite, Isabela escreveu em seu diário: se o amor pudesse ser medido pelo silêncio confortável entre duas pessoas, então talvez eu já esteja apaixonada. A distância começou a se revelar nos pequenos detalhes. Certa vez, Caio convidou Isabela para um sarau de poesia de rua na praça da estação. Ela aceitou, mas na hora marcada não apareceu. Mais tarde, explicou que o motorista se recusou a deixá-la naquele bairro porque não era seguro. Caio apenas assentiu, sem repreensões. Outra vez, Caio lhe entregou um artigo sobre a poluição do Ribeirão Arrudas, o córrego escuro que atravessava bairros pobres, onde sua mãe já sofrera uma infecção de pele por causa da água contaminada. Isabela leu, mas não disse nada. Não sabia como reagir. Nunca tinha estado naqueles lugares. Não sabia o cheiro de esgoto misturado com comida estragada. E seu silêncio entristeceu Caio. Você já tem medo de que a gente nunca consiga se entender? Isabela perguntou numa tarde chuvosa, enquanto se abrigavam sob a marquise da biblioteca. Caio respondeu com outra pergunta. Você já pensou que justamente aquilo que não entendemos é o que nos faz precisar um do outro? Isabela não soube o que dizer, mas sentia. Toda vez que deixava Caio para entrar em seu carro de couro novo, perdia uma parte de si. E toda vez que Caio a via partir, sentia que um fio invisível entre eles se esticava mais. Começaram a se evitar algumas vezes. Motivos comuns, trabalhos, provas, simulados. Mas os desencontros ficaram mais frequentes. As mensagens, mais curtas. Conversas que antes duravam horas agora terminavam em minutos. Numa noite de fim de abril, Isabela recebeu uma mensagem de Caio. Amanhã tem a feira literária em Savassi. Quer ir comigo? Ela olhou o celular, depois encarou Gláucia, que a esperava no carro para levar lá à aula de piano. Isabela digitou rápido. Estou ocupada. Desculpa. Mas quando o carro saiu pelo portão da mansão, Isabela viu seu reflexo no vidro, silencioso, borrado, como um simulacro de si mesma. Uma semana depois, se reencontraram na aula de literatura avançada. Sentaram em silêncio, sem que nenhum tomasse a iniciativa de falar. A professora os colocou em dupla para uma apresentação. Tema: o amor na literatura realista brasileira. Uma coincidência cruel. Trabalharam em silêncio, mas, ao final, Caio perguntou de repente: você acha que o amor realmente existe no mundo do realismo? Isabela pensou. Lembrou de Bentinho e Capitu, de Simão Bacamarte e seu próprio ego, dos personagens apagados nos relacionamentos anônimos de Aloísio Azevedo. Acho que o amor existe no realismo, mas não é redenção. É algo que testa o ser humano diante de seus limites. Caio assentiu. Então, se nós fôssemos uma história realista, o amor seria suficiente? Isabela o encarou, mas não conseguiu responder, porque dentro dela ecoava uma pergunta maior. Será que estávamos vivendo a mesma história, ou cada um escrevia sua própria versão, que nenhum tinha coragem de ler? Numa tarde após a aula, Caio a esperou sob a flamboyante de sempre. Mas dessa vez,
Ela não apareceu, não porque tivesse esquecido, mas porque seu pai, Maurício Fonseca, a havia chamado ao escritório. O rosto dele estava frio, enquanto colocava sobre a mesa uma pasta. Informações sobre Caio Andrade, a bolsa de estudos, o endereço da família, a situação financeira. Isabela, disse pausadamente, não quero que você continue se envolvendo com esse garoto. Ele não é um ambiente adequado para você. Você mandou alguém me seguir? Ela quase gritou. Estou protegendo o seu futuro. E ele quem é? Um pobre. Você acha que ele ama você? Ou ama o sobrenome Fonseca atrás de você? Isabela se levantou, lágrimas escorrendo. O senhor não sabe nada sobre ele, e não sabe nada sobre mim. Correu para fora do escritório, mas não conseguiu ir ao encontro marcado. E no pátio dos fundos da escola, Caio ainda esperava, sob a flamboyante, já em queda de flores. Depois daquele dia, a distância entre Isabela e Caio pareceu esticar-se mais um trecho, invisível, mas inegável. Eles não se viram por uma semana inteira. As mensagens dos dois lados ficaram hesitantes, foram rareando até cessarem. No entanto, em contraste com o silêncio, dentro de cada um havia uma tempestade silenciosa. Isabela não conseguia parar de pensar na conversa com o pai. Sempre que lembrava o olhar frio dele ao falar sobre Caio, sentia ao mesmo tempo revolta e ferida. Por que o amor precisava ter histórico? Por que o sentimento era tratado como um investimento a ser calculado? Quanto a Caio, embora não soubesse o que havia acontecido, percebia claramente. Isabela estava se retirando. E isso o dilacerava. Ele não queria segurar alguém que tentava ir embora, mas também não conseguia largar algo que sabia ser verdadeiro, ainda que o mundo dissesse o contrário. Até que, numa tarde de sábado, tudo mudou. Caio trabalhava meio período numa pequena livraria na rua Sapucaí, onde ajudava a limpar e a organizar livros usados em troca de poder ler gratuitamente. Estava arrumando a estante de literatura internacional quando a porta de madeira rangeu ao abrir. Uma brisa leve trouxe o perfume de mimosas. Caio ergueu o rosto e seu coração deu um salto. Isabela. Ela vestia um vestido branco simples, tênis, sem motorista, sem assistente. Só ela e algo de frágil, mas também muito decidido. Ouvi do Léo que você trabalha aqui, disse em voz baixa, sem tirar os olhos da estante. Caio não soube o que responder. Assentiu de leve e pousou o livro que segurava. Você quer procurar o quê? Perguntou, tentando manter a voz firme. Isabela se virou para ele. Seu olhar já não estava frio como sempre, mas carregado de determinação. Quero encontrar o que estou prestes a perder, apenas porque eu tenho medo. Caio ficou em silêncio. Ela se aproximou, parando junto à estante. O ar entre eles pareceu congelar. Meu pai te ameaçou? Isabela perguntou diretamente. Caio ficou atônito. Eu sei que algo aconteceu. Vi seu olhar no dia em que não apareci. Não era um olhar de raiva, e sim de quem entende que há algo maior se metendo no meio. Caio fitou os olhos dela. Por fim assentiu. Ele não fez nada ainda, mas poderia. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Isabela apertou o livro que tinha nas mãos. Então deixe que eu decida. Ela ergueu o queixo, o olhar firme. Eu não sou mais a garotinha que obedece ao pai em tudo, Caio. Quero saber quem você é, não quem dizem que você é. Naquele dia, pela primeira vez, Isabela atravessou a fronteira invisível entre dois mundos. Caio a levou ao aglomerado da Serra. Não para provar nada, mas porque ela tinha pedido. Ela queria conhecer de verdade onde ele vivia, entre o que ele crescera. Quando o ônibus sacolejou pelas curvas íngremes, passando por muros grafitados e casas sobrepostas, Isabela não desviou os olhos da janela. Viu crianças jogando bola na rua, um vendedor de caldo de cana, o funk ecoando de janelas escancaradas. Você está com medo? Caio perguntou. Não. Só que é a primeira vez que vejo uma parte da cidade que eu achava que não existia. Onde? A casa de Caio era um pequeno imóvel térreo, pintado de verde já desbotado, com um pé de limão carregado na varanda. Sua mãe, Dona Jussara, tinha acabado de voltar do plantão noturno e estava deitada, mas se levantou ao ouvir passos desconhecidos. Isabela cumprimentou com respeito, um pouco sem jeito. Dona Jussara a olhou de cima a baixo e sorriu calorosamente. Nossa, Caio, ela é bonita e ainda é educada. Tá escondendo bem, hein?
Caio corou. Isabela riu. A primeira risada em muito tempo. No almoço comeram juntos. Arroz, feijão, carne de boi cozida com gengibre e uma salada simples. Isabela nunca tinha comido algo tão gostoso, não pelo sabor, mas pela autenticidade. Ela ajudou a tirar a mesa, lavou a louça e depois se sentou na varanda para ouvir Caio e a mãe conversarem. Cada história trazia um outro ângulo da cidade que ela achava conhecer. E entre essas cores, percebeu, Caio não era apenas alguém que trazia o novo. Ele era a peça que faltava no seu mundo limitado. Eles ficaram mais próximos. Já não eram estudos em grupo, mas encontros sem nome. Ler no coreto da Praça da Liberdade, tomar água de coco no Mercado Central, ou simplesmente caminhar pelo centro na hora do rush, entre desconhecidos. Certa vez, sentados no Parque Mangabeiras, Caio perguntou, "Você está disposta a trocar? Trocar o quê? Tudo o que você tem, para viver de verdade." Isabela ficou calada por um tempo. "Se tudo o que eu tenho foi arranjado por outros, então não é meu. Eu não estou trocando, só estou retomando." Caio a olhou longamente. Então segurou a mão dela, pela primeira vez, sem pressa, sem pedir licença, sem hesitar. "Então vamos viver do nosso jeito." Oh! E a partir daquele dia, começaram a viver à própria maneira, sem precisar de definições, sem rótulos, sem buscar a aprovação de ninguém além deles mesmos. O inverno chegou mais cedo que o normal em Belo Horizonte naquele ano. Os ventos frios vinham do sul, atravessando cada rua, cada telhado, cada fresta que ninguém notava quando o sol ainda aquecia. Mas para Caio, o frio não vinha do clima. Vinha de um encontro já marcado, um encontro que ele sabia que mudaria tudo. Numa tarde de quinta-feira, logo após sair do curso preparatório, Caio encontrou um homem estranho esperando por ele no portão da escola. Um sujeito de uns 50 anos, de terno preto, cabelo bem penteado, olhar de aço. Apresentou-se como assistente de Maurício Fonseca, o pai de Isabela. "O patrão quer falar com você, particularmente." Caio ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. A reunião aconteceu em um café sofisticado em Savassi, onde tudo era minimalista, mas caro. Caio sentou-se diante do homem mais poderoso que já havia encontrado. Maurício Fonseca não rodeou. "Eu sei que minha filha tem se encontrado com você várias vezes, inclusive em lugares que não combinam com a posição dela." Caio permaneceu calado, as mãos cerradas sob a mesa, mas o rosto sereno. "Você pode ser inteligente. Não nego isso. Mas ser inteligente não significa que você pertença ao mundo dela. Minha filha foi criada para liderar um império. Ela não pode se distrair com ilusões juvenis." Caio respirou fundo. "O senhor acha que o sentimento dela é ilusão?" Maurício ergueu o canto da boca. "Você realmente acredita que ela o ama pelo que você é, e não por uma sensação passageira de rebeldia?" As palavras o atingiram como uma lâmina. Mas Caio não reagiu. Sabia que a reação era exatamente o que aquele homem queria ver. "Não vou proibir você de vê-la." Maurício continuou. "Não preciso. Só preciso deixar escapar que a família Andrade já teve dívidas sujas, ou garantir que sua mãe perca o emprego em uma demissão repentina. Eu penso que alguém que realmente ama não deixaria isso acontecer." Naquele momento, Caio entendeu. O jogo já não era mais dois jovens se descobrindo. Era um campo de batalha de forças desiguais, onde o amor se tornava um luxo e o poder uma arma. Ele se levantou, sem dizer nada, mas por dentro sabia que acabara de fazer uma escolha não com palavras, mas com uma renúncia. Naquela noite, Caio caminhou sem rumo pela Praça 7 de Setembro, onde artistas de rua ainda tocavam violão no frio. Pensou no olhar de Isabela, no sorriso dela lendo poesia entre prateleiras de livros usados, no jeito como se encolhia sob a marquise da biblioteca quando chovia. Lembrou-se de tudo, e isso pesava no coração. Ele escreveu para ela uma mensagem. "Amanhã, no Parque Mangabeiras, 17 horas. Preciso te dizer algo." Isabela leu a mensagem durante a aula de piano. Sentiu um pressentimento, mas foi assim mesmo. Sexta-feira. O céu carregado. Nuvens negras cobriam tudo, anunciando chuva forte. O Parque Mangabeiras estava mais vazio que o normal. Isabela usava um casaco longo, o cabelo preso alto, o rosto marcado por preocupação. Caio já a esperava. Não sorriu como de costume, não se aproximou.
Apenas permaneceu ali, calado, como alguém prestes a se despedir da coisa mais importante da vida. Eu já sei o que houve, Isabela disse, a voz trêmula. Sei que meu pai te procurou. Caio assentiu devagar. Me desculpa. Por quê? Ela perguntou, a voz embargada. Porque não sou forte o bastante para te manter ao meu lado. Porque não sou egoísta o suficiente para desafiar tudo. Isabela deu um passo atrás. Do que você está falando? Caio a encarou. Mas dessa vez, seus olhos não tinham mais aquele brilho conhecido. Estavam vazios, como se ele já tivesse abandonado a luta. Somos diferentes demais. Pensei que podíamos superar, mas estava errado. Você não pertence ao meu lugar. Eu não posso te dar o futuro que você merece. Você está mentindo. Ela sussurrou, as lágrimas caindo. Caio desviou o olhar. Talvez. Silêncio. A chuva começou a cair, fina, depois intensa. Nenhum deles tinha guarda-chuva. O vento frio cortava, mas nenhum se moveu. Entre o som da chuva, da respiração e dos corações descompassados, Caio murmurou. Esquece de mim, Isabela. Você tem um mundo inteiro esperando por você. Não deixe alguém como eu te prender. Isabela não conseguiu responder. Os lábios tremiam. Deu um passo à frente, mas Caio recuou, como uma fronteira invisível entre dois que nunca haviam estado tão distantes. E então, sem dizer adeus, ele se virou e partiu. O barulho da chuva abafou seus passos. Isabela permaneceu ali, sob a tempestade de julho em Belo Horizonte, como se o próprio universo chorasse por um coração que acabara de se despedaçar. Naquela noite, ela não voltou para casa. Gláucia a encontrou na biblioteca da escola, encharcada, com a cabeça apoiada na parede, segurando o caderno que Caio lhe dera. Simulacro ou real? Ninguém conseguiu ler o conteúdo, pois a chuva borrara toda a tinta. Restava apenas uma frase escrita à caneta esferográfica. Você não é simulacro. Você é real. Depois da tarde de lágrimas sob a chuva em Mangabeiras, a distância entre Isabela e Caio tornou-se mais fronteira do que nunca, não apenas em termos de geografia ou de status social, mas nas profundezas internas, onde cada um sabia que podia viver, mas já não conseguia alcançar. Semanas, meses, anos se passaram. Nunca mais se encontraram. Tomaram caminhos diferentes. Ela entrou no mundo frio do poder e do sucesso, e ele nas vielas de luz fraca, guiado pela paixão de salvar vidas e por uma solidão sem nome. Isabela, CEO com a alma vazia. Tornando-se CEO aos 22 anos, Isabela transformou a Pereira Enterprises em uma empresa símbolo de inovação. Lidava com reuniões ansiosas, negociava parcerias com sócios asiáticos, conduzia fusões para aumentar lucros, mas em cada olhar de convidado, sentia-se como um vaso de porcelana branca exposto em uma galeria impecável, perfeito por fora, vazio por dentro. Todos os dias, ao deixar o trabalho, atravessava o corredor quase deserto e parava diante da mesa em seu amplo escritório, onde ainda permanecia rabiscada a frase "Você não é simulacro", a última linha do caderno que Caio lhe dera. Ela não apagava nem jogava fora, porque era a única marca da verdade que um dia existira entre eles. Caio, a alegria de salvar vidas, a dor que não passa. Em outro ponto da cidade, no quartel do Corpo de Bombeiros da Zona Sul, Caio vestia em silêncio o uniforme. Corria para apagar incêndios, salvar pessoas presas em edifícios. Via nos olhos dos sobreviventes a gratidão genuína e o sopro de uma segunda chance. Mas, no coração, carregava um vazio imenso. A cada chamado extra, recebia alertas. Incêndio na Avenida do Contorno, 32 grau andar, onde a empresa de Isabela realizava reuniões de alto nível. Seu peito se apertava. Como podia ser mais fácil salvar a vida de desconhecidos do que salvar um amor que havia sido extinto tão cedo? Mensagem sem resposta. Todas as noites, quando a cidade dormia, ambos pegavam o celular. Uma mensagem simples de Caio. Você está bem? Mas apagada antes de apertar enviar. Ou uma linha longa e saudosa escrita por Isabela na biblioteca. Sinto sua falta, mas também apagada, pois ela não sabia se ele ainda existia no mundo que conhecia. Escândalo na mídia. Quando o sucesso vacila, um mês após assumir como CEO, jornais e redes sociais explodiram. Herdeira bilionária é acusada de ser CEO de fachada.
jovem executiva sob controvérsia. Nunca fez nada. Quem realmente comanda o império? Artigos longos nos principais veículos. Ela segurava o laptop, olhando os números das ações despencarem. Um colega bateu à porta. Senhora Fonseca, a imprensa está chamando isso de crise de imagem. Parte dela queria ligar para Caio. Você acredita que mesmo no topo, as pessoas ainda dizem que não somos nada? Mas seus dedos tremiam porque nem ela tinha resposta para aquilo. Naquela noite encarou o espelho uma CEO culta, rica, poderosa, mas por dentro ouvia um suspiro. Será que eu sei quem sou? O prelúdio da redenção. E então, a história voltou a se entrelaçar. Numa tarde, após discutir sobre resgate em incêndios, Caio recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Sexta-feira, na biblioteca da universidade, precisamos conversar. E a voz trêmula, mas familiar, de Gláucia. A senhora Fonseca estará lá. Isabela apareceu na biblioteca da UFMG, não com roupas executivas, mas simples, suéter, jeans, cabelo solto. Quando entrou no canto de estudos onde Caio estava com um livro de literatura brasileira, os olhos dele brilharam, um sorriso iluminou-lhe o olhar, mas não ousou chegar aos lábios. Eles não disseram nada, apenas se olharam. Ainda lê Dom Casmurro? Caio perguntou, num sopro. Nunca consigo passar um dia sem. Isabela assentiu. E, como no primeiro reencontro, entre eles só restou um silêncio sem vazio, mas que continha o mundo inteiro. O céu de Belo Horizonte naquele dia se tingia de fumaça cinza. No calor sufocante de setembro, ninguém esperava que um grande incêndio explodisse bem no centro da cidade, um prédio de 34 andares na Avenida do Contorno, sede de grandes escritórios, incluindo a matriz da Pereira Enterprises. A notícia piscava sem parar em todos os aplicativos de celular. Os canais de TV transmitiam cada imagem. Helicópteros de resgate circulavam. Colunas de fumaça negra engoliam um pedaço do céu. No meio do caos, Caio Andrade, bombeiro-chefe de plantão da equipe da Zona Sul, recebeu ordem urgente: acessar o 29º andar, onde havia sinais de pedido de socorro. Ao ouvir o nome do edifício, seu coração se apertou. A mão fechou firme na máscara de oxigênio. Um nome lhe atravessou a mente como relâmpago. Isabela Fonseca. Elevador parado. Escada às escuras. O 29º andar estava tomado pela fumaça. Os elevadores pararam por completo. As luzes de emergência piscavam em vermelho. Caio e sua equipe subiram pelas escadas, máscaras de ar comprimido, ouvindo o alarme ecoar no ar espesso. Ao chegar, um segurança trêmulo apontou para a sala de reuniões a leste. Tem uma mulher lá dentro. A porta travou. Caio correu. Sob a luz intermitente empurrou a porta, depois arrebentou a dobradiça com um machado. A fumaça jorrou como se respirasse em seu rosto. Mas o que ele viu em seguida fez seu sangue gelar. Ela estava lá, Isabela em vestido bege de trabalho, cabelo desgrenhado, rosto coberto de fuligem, abraçando firme a bolsa, encolhida no canto. Seus olhos encontraram os dele e o tempo parou. Ela não gritou, não pediu socorro. Apenas o olhou como se não acreditasse que fosse real. Caio. A voz quase inaudível. Caio se aproximou, retirou a máscara de oxigênio reserva e a colocou em seu rosto. Não fale. Respire fundo. Ordenou o profissional como sempre, mas as mãos tremiam, os olhos em conflito. Ela segurou sua mão, forte. Caio a ergueu, passou o braço pelas costas dela, protegendo sua cabeça dos estilhaços do teto. A conduziu passo a passo pelo corredor em chamas, pela escada tomada pela fumaça, até o térreo, onde a luz do sol voltava a atravessar. Ao saírem, a multidão explodiu. Ambulâncias, jornalistas, bombeiros cercando tudo. Uma enfermeira puxou Isabela para a maca, levando-a à ambulância. Caio ficou parado, os olhos presos nela. Quando a porta do veículo se fechou, ela olhou para trás e chorou pela primeira vez em anos. Não de pavor, mas porque seu coração sabia ele ainda estava ali. Os reencontros não planejados. Uma semana depois do incêndio, Isabela voltou ao trabalho. Recusou repouso, evitou coletivas de agradecimento. Mas, numa sexta-feira à tarde, apareceu diante do quartel da Zona Sul carregando um pequeno saco de papel. Perguntou na recepção: "Quero ver Caio Andrade. Ele está?" O plantonista estranhou.
Nunca ninguém pedira para ver Caio pessoalmente. Os colegas assobiaram em tom de brincadeira, e Caio, descendo as escadas, parou ao ver a silhueta conhecida. Isabela. Não vim agradecer, interrompeu. Vim porque senti sua falta. Pela primeira vez, sob a luz amarela do quartel, Caio sorriu. Não falaram muito, mas a partir daquele dia, os encontros voltaram. Primeiro por acaso no parque, depois cafés rápidos em Savassi, até caminhadas longas no fim da tarde. Ambos tentavam manter distância, mas o coração já não obedecia à razão. Gláucia e a carta escondida. Numa noite, Isabela chegou em casa e encontrou sobre a mesa de trabalho um envelope bege. Sem remetente, apenas uma frase inclinada. Nem todo amor precisa terminar. Dentro, uma cópia da gravação da conversa entre Maurício Fonseca e seu assistente, exatamente o encontro de anos atrás com Caio. A voz fria de seu pai: basta ele desaparecer da vida dela e não tocarei na mãe dele. Não são necessárias muitas palavras. Um sinal é suficiente. Isabela desabou em lágrimas. Não de dor, mas porque enfim entendeu Caio nunca a deixara por falta de amor. Ele se foi porque amava demais. Um convite nunca feito, numa tarde de domingo, na feira de arte, entre quadros a óleo e música acústica, Caio e Isabela sentaram-se nos degraus bebendo caldo de cana. Já pensei em largar o cargo e estudar literatura, disse Isabela. Caio ergueu as sobrancelhas. Literatura? De CEO a estudante de letras. Ela riu. Tem algo errado nisso? Caio silenciou e murmurou. Eu também quis fazer medicina, mas a vida me empurrou para outro lado. Ai, já deixamos a vida nos empurrar demais, Caio. Ela o fitou por muito tempo. Desta vez, quero ser eu a escolher. Numa tarde de outubro, Belo Horizonte se vestia de outono dourado. As árvores de jacarandá na Avenida Bias Fortes começavam a soltar flores lilazes, formando um tapete onírico ao longo das calçadas. Mas dentro de Isabela não havia roxo nem dourado capaz de acalmar a onda que lhe agitava o peito. Ela acabara de perceber viver há 5 anos em um mal-entendido, e foi isso que empurrou Caio para fora da sua vida. E agora, quando os dois voltavam a se aproximar, havia algo que ela não podia deixar de lado. A verdade precisava ser dita, não apenas para perdoar, mas para amar novamente de forma inteira. À noite de diálogo na Pedra do Arpoador, Isabela escreveu a Caio: Quero te ver, 21h, no lugar de sempre. His ex. O lugar de sempre era a pedra grande no Parque Mangabeiras, onde eles já haviam lido poesia, confessado segredos. Dessa vez, quando ela chegou, Caio já estava lá. Usava um suéter leve, segurava um caderno, mas os olhos estavam fixos no céu que escurecia. Achei que você não viria. Isabela sentou ao lado dele. Se você chamar, eu sempre venho. Em silêncio por um momento, ela lhe entregou o envelope bege, a carta que Gláucia havia deixado. Caio pegou, leu de uma vez. Os olhos se entristeceram, mas o rosto permaneceu firme. Achei que você ficaria com raiva. Não, ela respondeu. Só quero que me diga por quê. Ficou calado por 5 anos. Caio apoiou a carta no joelho. A mão se fechou levemente. Porque achei que o silêncio te protegeria. Pensei que se você acreditasse que fui embora por não te amar, seria mais fácil me esquecer. Isabela virou-se para ele, os olhos marejados. Você se enganou, Caio. Eu não esqueci. Eu não consegui. Porque todas as manhãs ainda me perguntava: você tomou café? Você está seguro? Você ainda sente minha falta? Caio a olhou. Não como um homem perdoado, mas como alguém que acabava de reencontrar uma parte perdida de si. Não tive coragem de esperar. Achei que te amar era errado, que era maior do que eu podia suportar. Não. Isabela balançou a cabeça. Me amar não era errado. O erro foi ficar em silêncio. O caminho de volta ao que foi perdido, daquele noite em diante, não havia mais silêncios constrangedores entre eles. Havia histórias longas não contadas, memórias antigas recolocadas no lugar, e planos novos nascidos de um amor limpo de mal-entendidos. Isabela começou a voltar a ser quem era, não a jovem poderosa de terno, mas a garota que sonhara em ser professora de literatura, que lia Clarice Lispector à luz do abajur, que perguntara a Caio: um simulacro pode amar?
Caio também abriu o coração sobre o passado. Contou-lhe das noites em que a mãe precisava usar panos frios nas costas depois de longos plantões, das vezes em que quase foi expulso da escola por não ter dinheiro para xerox e até dos sonhos de medicina abandonados por falta de tempo para estudar. Eu queria ter feito letras na UFMG, Isabela disse numa tarde chuvosa. Mas meu pai me obrigou a fazer economia. Eu sonhava em ser médico, mas minha vida me desviou para ser bombeiro. Agora nem sei se ainda tenho tempo de sonhar de novo. Então, vamos tentar juntos desta vez? Ela sussurrou. Jantar com Dona Jussara, o testemunho de uma mãe. Certa noite, Isabela voltou ao aglomerado da Serra para jantar com a família de Caio, depois de 6 anos afastada. Tudo na casa estava igual. Parede descascada, cadeiras de plástico, lâmpada amarela fraca, mas o cheiro da comida, o riso e o olhar da mãe de Caio eram mais quentes do que nunca. Após a refeição, enquanto Caio lavava a louça, Dona Jussara ficou a sós com Isabela. Sabe, filha, começou voz grave, houve noites em que Caio sentava sozinho no telhado, relendo o caderno que você deu. Ele nunca falou nada, mas eu sabia que nunca deixou de amar. Isabela segurou a mão dela, os olhos vermelhos. Eu também, dona. Oh! 2 mulheres, 2 gerações, olharam-se e algo não precisou ser dito. O amor verdadeiro pode sobreviver a tudo, se for construído sobre o sacrifício, não sobre o orgulho. Um presente pequeno, uma promessa grande. Numa manhã de sábado, Isabela deixou sobre a mesa de Caio uma pequena caixa. Dentro, um broche em forma de estetoscópio de bronze, com a frase, para o médico que salvou meu coração. E por baixo, o formulário de inscrição para o vestibular de medicina na UFMG. Acho que não sou bom o bastante para tentar de novo, Caio disse. Você não precisa provar nada. Ela respondeu. Só precisa escolher o que te faz sentir vivo. Numa tarde de fim de novembro, Isabela entrou no cômodo que durante anos aprendera a evitar. O escritório de Maurício Fonseca, seu pai. Não era a sala luxuosa no último andar da Pereira Enterprises, mas um quarto simples na ala de tratamento especial do Hospital Mater Dei. O homem mais poderoso de Belo Horizonte agora estava ali, magro, o rosto marcado pela idade e pela doença cardíaca que corroía seu corpo. Já não havia assistente elegante, já não havia a postura inatingível. Restava apenas ele, e a única filha que sempre vira como um projeto de herdeira, nunca como uma alma a ser compreendida. Isabela permaneceu imóvel diante do leito, a mão apertando a bolsa preta dentro dela, a gravação de anos atrás entre seu pai e o assistente. Carregara consigo por semanas. Mas hoje era o dia de encarar. O silêncio cortante. O que você veio fazer aqui? A voz de Maurício ainda soava dura, embora enfraquecida. Não vim visitar doente. Isabela respondeu, sem rodeios. Ele virou o rosto para a janela, onde o pôr do sol dourava os prédios baixos ao longe. Então já sabe. Sei faz tempo, mas só agora tenho coragem de perguntar. Isabela colocou a gravação sobre a mesa. Não ligou, não precisava. Ambos sabiam o que continha. Por que o senhor fez isso? Perguntou, a voz quase quebrando. Porque não podia deixar você seguir pelo caminho errado. Caminho errado? Ela riu amarga. Amar alguém sem o sobrenome certo é errado. Amar quem me faz sentir eu mesma é errado. Você não entende. Ele retrucou, firme. O mundo não é gentil. Ele não dá segundas chances a uma filha minha se você fracassar. Oh, então o senhor escolheu destruir a minha primeira chance? Ela ergueu o rosto, os olhos em chamas. O senhor fez o homem que eu amava ir embora. Fez eu viver 5 anos com uma dor sem nome. Me protegeu ou me controlou? Ele não respondeu. E naquele silêncio, Isabela percebeu pela primeira vez. O poder pode erguer impérios, mas não salva um coração apodrecido. A ruptura do legado, dias depois, ela entrou na sala do conselho da Pereira Enterprises. Com o olhar firme, declarou, estou renunciando. A sala estremeceu. Senhora Fonseca, só a senhora tem condições de continuar a missão do senhor Maurício. Essa missão não é minha, respondeu decidida. Não quero viver uma vida escrita por outros. Assinou a carta de renúncia ali mesmo. Ao terminar, sentiu um alívio estranho, como se tivesse rompido a corda invisível que a sufocara por quase uma década.
O último diálogo entre pai e filha, antes de deixar o hospital, Isabela voltou ao quarto do pai pela última vez. Não vou assumir a empresa, disse. Ele permaneceu em silêncio. Mas não te odeio, continuou. Entendo que você também foi um homem ferido. E acreditou que controlar era o único jeito de não ser ferido de novo. Ele a olhou, os olhos marejados pela primeira vez. Ei, para onde você vai? Para onde nunca me deixaram ir, respondeu. Para onde eu possa viver por amor, por paixão, não por legado. Ela se inclinou, pousou a mão no ombro dele, não como uma filha obediente, mas como um ser humano diante de outro. Sem medo, sem raiva, apenas aceitação. Adias, pai. Isabela, renascida na encruzilhada, semanas depois, Isabela deixou a cidade. Mudou-se para um pequeno apartamento perto da UFMG, onde se matriculou de novo, agora em letras. Ia a pé para a faculdade todos os dias, carregando mochila, livros e um coração já livre das correntes do sobrenome. Gláucia, a antiga assistente, ainda ligava de vez em quando. Numa dessas conversas chorou. Achei que você fosse louca. Agora vejo que está vivendo de verdade. Isabela apenas sorriu. Sabia. Enfim, escolhera certo. Caio. Iniciando a grande corrida, naquele mesmo período, Caio se inscreveu oficialmente no preparatório para a medicina da UFMG. Reorganizou os plantões de bombeiro para estudar à noite. Isabela era quem se sentava ao lado, ajudava nas provas de biologia celular, treinava redações. Já não eram os dois sonhadores ingênuos de 17 anos. Eram dois adultos, que haviam quebrado, caído, agora reconstruindo-se com um amor que já não tinha medo. Ninguém soube dizer o momento exato em que voltaram a ficar juntos. Não houve declaração, nem flores, nem trilha sonora romântica. Apenas dias, um após o outro, nos quais escolheram permanecer lado a lado. Numa manhã de domingo, Caio e Isabela arrumavam juntos o novo apartamento alugado perto da universidade. Ambos já haviam marcado um novo começo para suas vidas. Isabela iniciava o primeiro semestre em letras, literatura portuguesa, enquanto Caio se preparava para o vestibular de medicina mais concorrido do sul do Brasil. Quando a luz do sol entrou pela pequena janela torta da cozinha, Isabela abriu a geladeira vazia e riu. Você acha que se vivermos de miojo por 3 meses conseguimos economizar para comprar uma impressora? Caio a abraçou por trás, o queixo pousado em seu ombro. Se for com você, dá para viver de qualquer coisa. Ela se virou, os olhos brilhando com ternura profunda. Não preciso de uma casa grande. Só de um lugar onde o amor não precise de sala de estar para se mostrar, apenas de uma cozinha pequena para se nutrir. Dias comuns, extraordinários, viviam em um apartamento de 35 quadrados metros, no 4º andar, sem elevador. De manhã, Caio corria até o quartel para o plantão. Ao voltar, estudava para o vestibular sob a luz de uma escrivaninha que Isabela encontrara num brechó. Ela fazia café, colocava livros de Cecília Meirelles ao lado das apostilas de biologia dele. Às vezes bagunçava seu cabelo enquanto estudava. Estou revisando o sistema cardiovascular, mas meu coração dispara sempre que você senta perto. Isabela riu. Talvez eu seja a razão de você reprovar. E se reprovar, tento de novo. Mas sem você, não teria motivo para lutar. Amar nas pequenas coisas. O amor deles já não estava mais nas tardes poéticas no Parque Mangabeiras ou nos abraços sob a chuva. Agora vivia nas coisas miúdas. Ir juntos à feira no domingo, esperar a máquina de lavar terminar, discutir quem deixou cair o primeiro par de rachis, colar bilhetes na geladeira. Não esqueça de beber água, Caio. Isabela dorme antes das 23 horas. Certa noite, uma queda de energia apagou todo o bairro. Acenderam velas e sentaram no chão da sala. Caio tocou gaita e Isabela leu em voz alta um poema preferido. Eu te amo como se ama o vento, sem querer prender, mas sempre querendo sentir. Caio ficou em silêncio por muito tempo. Depois murmurou, se amanhã não restar nada, ainda assim escolheria hoje. Enfrentando feridas que não cicatrizaram, apesar do amor profundo, as antigas feridas não sumiram facilmente. Uma vez, durante um plantão noturno de Caio, Isabela recebeu uma ligação de número desconhecido, voz feminina, jovem, íntima. Minutos depois, uma mensagem. Boa noite, anjo.
Quase à meia-noite, Isabela não dormiu. Não era ciúmes, era medo. Medo de que o amor, mais uma vez, fosse arrancado por algo fora do seu controle. De manhã, quando Caio chegou, viu o olhar dela. Não perguntou nada. Apenas pegou o celular, abriu o histórico de chamadas e mensagens, mostrou a ela. Falou baixo, firme. É uma paciente jovem do posto. Ajudei ela a se recuperar de uma crise de falta de ar. Você pode ligar de volta se quiser. Isabela balançou a cabeça, os olhos marejados. Não é que eu não confie em você. Eu não confio em mim. Já fui deixada sem explicação. Tenho medo de sentir isso de novo. Caio segurou sua mão, puxou-a para sentar. Desta vez, se eu for, será você quem vai me despedir. Ninguém mais tem o direito de sair da sua vida sem olhar nos seus olhos. Oh! Ela assentiu. Depois chorou. E no abraço apertado, ambos entenderam. Amar de verdade é ter coragem de curar não só o outro, mas também as próprias feridas. Uma noite em claro, um pedido de casamento inesperado. Naquele dia, Caio estudou até tarde. Isabela ficou ao lado e acabou adormecendo sem perceber. Quando ele voltou da cozinha com café, a viu deitada, a cabeça sobre o livro de fisiologia, os lábios entreabertos, os cabelos soltos como um sonho sereno. Caio sentou-se, olhando-a por muito tempo. Então tirou do bolso um anel de prata simples, comprado 3 anos antes, nunca entregue a ninguém, e o colocou sobre o livro. De manhã, Isabela acordou, encontrou o anel e um bilhete escrito à caneta. Não é sobre casar, é sobre continuar acordando ao seu lado, todos os dias. Se você quiser. Ela não precisou dizer nada. Apenas se aproximou, abraçou-o por trás como tantas vezes ele já fizera com ela. Em fevereiro seguinte, quando o sol de Belo Horizonte dourava os telhados vermelhos como se estivessem maduros, a cidade inteira parecia mergulhar no ritmo lento do verão. Mas no pequeno apartamento do 4º andar de Caio e Isabela, uma manhã se tornara incomumente agitada. Sobre a mesa da cozinha havia 2 xícaras de café ainda fumegantes, uma carta grossa com o logo da UFMG e 2 corações batendo acelerados. Caio abriu a carta com as mãos trêmulas. Isabela estava atrás, segurando firme seus ombros. Seja qual for o resultado, já tenho orgulho de você, ela sussurrou. Ele respirou fundo, desdobrou a folha, leu rápido e então se virou. Oi, passai. Isabela ainda não tinha assimilado quando ele a ergueu no meio da cozinha, girando uma volta. Eu passei, Isa. Agora sou oficialmente estudante de medicina. Ela gritou de alegria, depois chorou. Caio também chorou. Não pela vitória, mas porque o sonho mais escondido, enterrado fundo dentro dele, finalmente voltara a viver. Uma pequena festa, um poema longo, à noite convidaram um pequeno grupo de amigos para comemorar. Amigos de Isabela da Letras, que pela primeira vez conheceram o namorado bombeiro super romântico dela. Amigos de Caio do quartel, que há anos ouviam falar da garota que lia poesia na biblioteca. Sob a luz amarela suave, Isabela leu um poema que escrevera para Caio, em português, mas com o coração falando a linguagem mais pura do amor. Te amei quando não podia, te esperei quando não sabia, te escolho quando tudo é possível, porque amor de verdade não termina, ele começa outra vez. Caio não respondeu com poesia. Respondeu com uma caixinha de alianças novas, dessa vez, um par de anéis de prata fosca, gravados com a frase simulacro, nunca mais. Oh! Entrando em um futuro, não mais escolhido por outros, Isabela começou a escrever um blog literário sob o pseudônimo Isabel Clara. O primeiro texto tinha o título O Homem que Me Amou em Silêncio. O artigo se espalhou rapidamente, compartilhado em grupos de jovens leitores por todo o Brasil. Muitos estudantes perceberam. Amores que já doeram, já se afastaram, já temeram, ainda podem sarar, se houver coragem de ficar para curar juntos. Caio cursava medicina com a dedicação de quem já vivera no limite entre vida e morte. Não era o primeiro da turma, mas liderava a lista de colegas que confiavam nele diante de um caso difícil. Professores viam que ele não era apenas inteligente, mas sabia escutar com o coração, algo que não se ensina em apostila. O reencontro com Maurício, pela última vez, numa tarde de fim de inverno, Isabela visitou o pai. Ele estava numa cadeira de rodas, mais magro do que nunca. Ela não levou rancor,
nem arrependimento. Apenas uma coisa a dizer. Não te culpo, mas sei que se estivesse forte, tentaria me impedir de novo. Ele a olhou, os olhos cansados, mas sinceros. Você está feliz? Ela assentiu. Porque pela primeira vez, sou eu quem escolhe meu caminho. Ele segurou a mão dela, apertou de leve. Então eu também escolho. Escolho soltar. E foi a última conversa entre eles, sem necessidade de mais palavras. 7 anos depois, na formatura, o campus da UFMG vibrava com chamados de nomes. Caio Andrade estava no palco, de beca branca, segurando o diploma. Na primeira fila, Isabela, agora com os cabelos na altura dos ombros, segurava a Luna, a filha deles, de 3 anos. Caio olhou para baixo, encontrou os olhos da esposa e soube. Aquela jornada não poderia ter sido feita sozinho. Quando o mestre de cerimônia perguntou: "Quem é a primeira pessoa que você quer agradecer?" Ele respondeu firme: "Aquela que me salvou de uma vida que não escolhi. A primeira que me enxergou não pelo status, mas pelo que eu amava. A que me fez acreditar que até um menino que lia dicionário de madrugada merecia ser amado." A plateia aplaudiu, mas Isabela apenas o olhou, sorrindo, como no primeiro encontro na biblioteca, anos atrás. E então, eles viveram. Não um felizes para sempre de conto de fadas, mas viveram de verdade, às vezes brigando por quem esqueceu de buscar a filha, às vezes cansados de plantões, às vezes frustrados por clientes que cancelavam pedidos, às vezes suspirando quando a mensalidade da escola de Luna aumentava. Mas em tudo, escolhiam permanecer. E todas as noites, quando Luna adormecia, Caio e Isabela sentavam lado a lado para ler, às vezes romance, às vezes medicina, às vezes poesia, mas sempre juntos. Porque em meio a um mundo caótico, escolheram a única coisa capaz de reescrever suas vidas: o amor.